Olá, amigos. Esse vídeo de hoje eu tenho um convidado que também não fez parte do Instituto Tolo diretamente, mas teve um papel preponderante no sucesso do projeto. Era o administrador municipal do Cambulo, onde o Instituto Tolo fazia parte, né, daquele município, e o José Rosa, mais conhecido por todos nós como Zeca Rosa, e é assim que vou chamá-lo ao longo da nossa conversa, é que é o meu convidado. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esses vídeos com a presença do Zeca, porque ele teve realmente, como eu disse, um papel muito importante nesse processo de obtenção de resultados com a comunidade em especial, né, no Instituto. Eu vou, como sempre faço, pedir ao Zeca para se apresentar e, a partir daí, nós iniciamos a nossa conversa. Zeca, é com você. Vamos lá. Obrigado, ilustre Naim. É sempre um prazer compartilhar, principalmente quando podemos, por via disso, estender um abraço solidário a todos aqueles que vão ter a oportunidade de ouvir, de perceber e, se calhar, de conhecer um pouco mais sobre o seu percurso, que, no fundo, acaba por abraçar também parte do nosso. Portanto, os meus agradecimentos em igual medida. Eu chamo-me José Alberto Santos Rosa, sou indivíduo natural da Lunda Norte, nasci nessa província do leste de Angola. Dunda é uma cidade, para mim, a melhor do mundo, embora, pronto, depois cada um terá a sua ideia, mas nasci aí, cresci aí, saí muitas vezes por causa da necessidade de formação, e depois, um dia, como se diz, o filho pródigo à casa volta, retornei no âmbito daquilo que já todos nós fazemos, responsabilidades profissionais, e comecei um percurso. Fui funcionário da Indiama, tive uma ação ligada essencialmente na esfera social da empresa. Depois daí fui recrutado para a administração pública, onde desenvolvi um conjunto de funções, das quais destaco esta, de administrador municipal. E nessa altura terá sido a primeira ação nesta função. Ação que me deixou, sem sombra de dúvidas, muito agradável. Primeiro porque foi possível conhecer várias perspectivas, modos diferentes de ver a realidade local, e ter conhecido o Instituto Tolo com algum detalhe, e também partilhar e trabalhar de forma muito direta com aqueles que tinham sob si a responsabilidade de gerir esse projeto. Foi o seu caso, e daí ter nascido uma relação profícua, tanto no âmbito profissional, bem como também no âmbito social, e tendo crescido do meu lado uma grande amizade, respeito, carinho e consideração por si. Eu sou esse indivíduo. Perfeito. Muito obrigado. E a recíproca é verdadeira, viu, Zé? Essa nossa relação, e já vão lá para muitos e muitos anos, né? Foi uma Exato. relação que realmente começou e está presente até hoje, de amizade e de respeito pessoal e profissional. Vamos aqui falar um pouco sobre a nossa vivência, né? Contar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, né? Como é que tudo isso começou, né? Como é que surgiu essa relação, em que contexto essa relação do administrador, do Zeca Rosa, com o Instituto Tolo, com a área social em particular? Como é que isso começou? Conta para nós aí, por favor. Olha, eu lembro-me que a minha ida para o município terá sido assim um bocado fora, ou melhor dito, a contragosto meu, pessoal, porque eu estava num outro projeto, tinha uma outra perspectiva. Eu era o responsável pelo gabinete de planeamento da província, e na altura se falava muito na necessidade de indicar-se alguém para o município que conseguisse fazer duas coisas.
essencialmente. Primeiro, credibilizar a ação que se desenvolvia. E, em segundo lugar, conseguir uma interação com as forças vivas do município e, naturalmente, aí a principal força econômica do município, que era a empresa que você dirigia, naturalmente que tudo isto dentro de um pacote muito mais importante. Estamos a falar do Programa de Estabilização do Setor Diamantífero em Angola. Era preciso corporizar um conjunto de ações que levassem a que as instituições todas elas concorressem, em primeiro lugar, para esse fim. E em segundo lugar, para que esta interação fosse a mais profunda possível e trouxesse benefícios para todos. E quando eu me refiro a todos, refiro sobretudo à comunidade, refiro sobretudo às instituições que estavam integradas nessa mesma comunidade e, como tal, se assumissem, mesmo que não sendo efetivamente parceiras, mas na sua ação, no seu dia a dia, fossem efetivamente capazes de transportar isso para uma atitude mais direta e, já o disse, profícua. Perfeito. E me diga uma coisa, o primeiro contato seu, basicamente, foi com a área social nossa, né? Com a Conceição. Logo na primeira apresentação que tivemos, obtivemos a presença da ação, permita-me tratar-lhe assim, porque para mim, depois se transformou uma pessoa imprescindível até hoje, fruto da relação que conseguimos cultivar, e fundamentalmente por ter sido ela, digamos, a ponte para o conhecimento posterior e para a entrada, entre aspas, um bocado fabulosa de toda a ação que o município conseguiu depois obter da empresa e da relação institucional e da relação de amizade, de respeito e carinho, não apenas do administrador, mas de toda a sua equipa, para com a direção do projeto, mas igualmente também para com todos aqueles que eram os trabalhadores, porque no fundo estávamos todos ocupando o mesmo espaço territorial e estávamos condenados a sobreviver da melhor forma possível, num contexto extremamente adverso, diga-se de passagem, e em que foi possível fazer coisas boas. Esta é, sem sombra de dúvidas, a primeira ação. E esta impressão ficou logo no primeiro momento, quando tivemos a oportunidade desde o aperto de mão, as ações subsequentes, e depois fomos apercebendo de que estávamos efetivamente a caminhar bem todos e buscávamos, ao fim e ao cabo, o mesmo objetivo, não é? Era servir o melhor possível à comunidade e cada um, no âmbito das suas responsabilidades, cumprir bem o seu papel. Sabe que, para aqueles que estão nos ouvindo aqui, eu faço questão de fazer esse registro, José, porque todos nós queríamos a mesma coisa, né? Que era o sucesso do projeto e que esse projeto deixasse também para aquela comunidade algumas mais-valias, que eu penso que isso aconteceu. Mas tinha algo muito importante. Deixa-me dizer uma coisa. Diga. Há uma coisa importante que eu quero deixar aqui expresso, e que o Naim, com certeza, deve ter registado, mas é que nós, eu refiro-me a nós, permito-me a isso, embora um bocado, se calhar abusivamente, para outros que possam ouvir-nos, eu fiz parte, senti que fazia parte de uma perspectiva do todo, de um todo, que tinha muito a ver com aquilo que seria o futuro do próprio setor diamantífero. Vivia-se uma situação de guerra, um bocado com alguma incidência naquela parte do território nacional. E isto, do meu ponto de vista, condicionava, em certa medida, a própria expansão do projeto que você dirigia e também aquilo que era a nossa capacidade assistencial às populações. Logo, eu acho que me foi lançado um desafio hercúleo que eu, ao perceber, acabei por dar tudo e receber de vossa parte tudo para que a nossa contribuição para os passos subsequentes no desenvolvimento do setor diamantífero tivessem efetivamente
um bom ponto de partida, que foi a apresentação de que era possível, juntos seríamos capazes e que, com empenho, as coisas podiam andar. E aí o Chitotolo teve um papel preponderante e eu acho que, em termos de ação complementar, a administração municipal que eu liderava, acabava por ter também a sua quarta-parte nesse bolo todo que acabamos construindo. Com certeza que sim, e é exatamente o que eu estava fazendo referência, Zeca. Nós precisamos perceber, né, não só a necessidade, mas vários aspectos, principalmente os aspectos culturais, né, que nós tínhamos que entender para poder fazer com que as nossas ações fossem compatíveis, porque senão, se nós não percebêssemos isso, se cada nós íamos estar perdendo ou gastando energia em coisa inadequada. E o papel do Zeca, do administrador, da pessoa, foi fundamental em dar a nós essa percepção clara, né? Nos ajudar a entender características, alguns aspectos de carências que efetivamente precisavam ser atendidas de alguma maneira. E esse papel feito através de você, esse seu papel, melhor dizendo, em nos qualificar, nos dar condições de perceber isso de forma mais clara, foi fundamental para que a gente pudesse fazer o que fizemos. Todos nós, todos, você como administrador, como pessoa, como político, pudéssemos fazer e, efetivamente, está aí o resultado que nós alcançamos. Isso é algo que tem que ser dito, que tem que ser reconhecido, e, com certeza, sim, acho que todos nós, que direto ou indiretamente trabalhamos no setor, temos essa plena consciência. Né? Meu amigo, o que mais que nós poderíamos falar? A parte de interação com a comunidade, várias foram as festividades, várias foram, não só a festividade, que nós também tínhamos uma série de ações, que a própria Conceição já fez referência aqui num outro vídeo, e vai fazer também sobre a parte de educação, um vídeo que vai... Educação, saúde... O projeto Educar... E a ação social também, propriamente dita, não é? No seu conjunto, nós recebemos muito do Chitotolo, e essencialmente naquilo que era uma perspectiva de desenvolvimento dessas áreas, que eram, sem sombra de dúvidas, um bom suporte para tudo o resto que nós íamos fazer. Os níveis de exigência eram muito altos. O Chitotolo desenvolveu uma ação fundamental naquilo que era todo um conjunto de responsabilidades que desenvolvia no domínio social, com ação direta na saúde, na educação e também no apoio de algumas ações e programas com incidência comunitária. Lembro-me perfeitamente do reforço ou de uma melhora da merenda escolar, de uma melhor participação e maior participação na distribuição da merenda escolar, numa escola modelo, e depois também, repare que isto criou uma outra forma de olhar de alguns setores da população para o projeto. Nós conseguimos transmitir aos trabalhadores que uma ação de estabilidade iria trazer muitos mais benefícios do que naquela circunstância que nós vivíamos de bastantes adversidades e termos alguma instabilidade laboral. Isto iria, com certeza, dificultar a ação que nós tínhamos como pano de fundo. E aí a empresa jogou um papel fundamental. Lembro-me que as autoridades tradicionais, que em alguns pontos reivindicavam com alguma justiça um outro tipo de tratamento, primeiro percebessem que não era apenas responsabilidade da empresa, era uma responsabilidade que era comum. Todos nós tínhamos de partilhar os problemas e partilhar a solução dos problemas. E este foi um papel muito importante que, com a sua direção no projeto, nós conseguimos dar corpo
e os resultados estão aí hoje. Inclusive, também, deixe-me agregar a tudo isto, uma ação ao nível da atividade desportiva. Repare que a juventude começou a ter um papel muito mais ativo nas ações comunitárias, na sua participação, nas campanhas de limpeza, a própria gestão de um pacote que nos preocupava à chegada, que foi a limpeza e o saneamento, que tem um reflexo extraordinário depois no âmbito da assistência de saúde, e perceber que esta comparticipação, estas ações que se desenvolviam em prol das comunidades, depois lhe trariam benefícios acrescidos em fases posteriores. Isto foi muito importante. Eu aí devo reconhecer que houve um casamento muito interessante entre os nossos interesses enquanto administração do Estado com os serviços da empresa, que não eram apenas os serviços sociais. Em alguns momentos agregamos até, conseguimos, entre aspas, desviar alguns meios da área produtiva para destiná-los a uma ação de combate, não é? Ao lixo, portanto, visando um melhor saneamento do meio e com reflexos, sem sombra de dúvidas, muitos sentidos. Depois, as próprias ações de suporte de alguns programas de combate à malária, de alguma assistência médico-medicamentosa, que a par do que se realizava para cada um dos trabalhadores, é preciso perceber que os trabalhadores têm à sua volta todo um conjunto de outros elementos que estão inseridos na comunidade, mas que também têm relação consigo, por serem seus familiares, por exemplo. E sabe que o nosso sentido de família aqui é muito amplo, não é? Não é apenas o pai, a mãe e os filhos da relação direta, mas também o primo, o outro que se junta, às vezes é o filho do outro indivíduo, vizinho da comunidade, que nós conseguimos levar e que os serviços acabam por todos eles se juntarem e participarem nisso. Portanto, esta, para mim, foi a maior vitória que nós conseguimos naquela altura. Você sabe, Zé, que aqui eu estou ouvindo você falar sobre esses aspectos. Eu fico muito feliz em ouvir isso, sabe? Porque eu agora estou indo lá no início do Instituto Touro, né? Em 96. Certo. Que você está lembrado da greve que aconteceu, e eu vou, na verdade? Exatamente. As greves, felizmente, naquele período, conseguimos, com esse tipo de atividades, com esse tipo de interação e, fundamentalmente, com o apoio de Chitotolo, eu consegui criar alguns mecanismos, e permita-me citar aqui um indivíduo que foi aquele que me soprou ao ouvido, e depois corporizamos isso, o Andy, o falecido Andy, pronto, que a terra lhe seja leve, Deus o tenha no seu eterno descanso. O Andy, um dia, fez-me uma proposta, eu abracei-a, e sabe o que era essencialmente? Era reunirmos todos aqueles que tinham alguma influência na comunidade em sucessivos encontros regulares, em que falávamos dos problemas, e essa conversa de café, verdade seja dita, trouxe-nos, sem dúvida, a possibilidade, primeiro, de interagir diretamente com aqueles que eram, digamos assim, os principais elementos das comunidades que eram os principais críticos, eram aqueles que tinham um maior conhecimento dos problemas locais, etc. E isto permitiu-nos indistintamente, sem saber que aquele é o administrador, aquele é o diretor da empresa, aquele é o administrador do lado da escola, aquele é o diretor do hospital, aquele é o chefe de departamento de produção da empresa, etc. Nós nos juntávamos, falávamos dos problemas e conseguimos trazer, essencialmente, para a mesa, não é? Um conhecimento muito interessante. Afinal, todos nós podemos, com ideias e com vontade, fazer alguma coisa. E este espírito, você liderou por via da empresa. E eu devo agradecer tudo quanto foi feito. Até hoje, eu passo pelo município, naturalmente,
muitas vezes, vou lá visitar, já fui lá em distintas funções e sempre fui muito acarinhado e as pessoas sentiram que esta relação que nós podemos contribuir para fortalecer, deu-nos, sem sombra de dúvidas, hoje aquilo que é uma relação institucional entre a empresa, a administração do Estado e todos os outros integrantes dessas comunidades locais, uma relação institucional e não só, muito interessante. É muito bom ouvir tudo isso que você disse, viu, Zeca? Fico muito feliz, porque isso é realmente a consolidação daquilo que foi um dia uma estratégia. Bom, como é que nós vamos resolver o problema? Logo no início, que tivemos aí aquela interrupção monstruosa de 105 dias de paralisação. Exatamente. A história daquela comunidade, pelo menos os trabalhadores, que tinham na greve sempre a busca de uma solução, que, na verdade, acabava não sendo, mas que efetivamente paralisava o projeto. Exatamente. E, de repente, a gente conseguiu reverter isso com essa ação, né? Com a ajuda, evidentemente, das autoridades, sejam elas tradicionais como as institucionais, mas o fato é que a solução social, né? E quando você fala dessa abordagem que o Andy fez assim, de envolvimento de todas as pessoas que estavam direto ou diretamente ligadas ao projeto, na busca de uma solução única, é fantástico. Isso realmente ter chegado na situação ideal, né? Ideal da essência daquilo que é o objetivo de encontrar soluções que ajudem não só o projeto a produzir, mas ajudem a comunidade a realmente ter mais qualidade. É realmente uma coisa muito importante e fico feliz de ouvir e deixar isso aí registrado para as pessoas que querem conhecer. Este foi um período que, inclusive hoje, interagindo com alguns companheiros que estavam comigo nessa empreitada, e nós falamos muito sobre este exemplo. E sei que o Rui Miguel, por exemplo, que era meu assistente nessa altura, hoje administrador municipal numa outra província, se calhar com um contexto mais desafogado, também passou por essas vicissitudes todas que passamos todos em conjunto, uns dias melhores, outros dias nem tanto, mas sempre com a vontade de fazer mais, contribuir mais, leva-me a compreender que valeu a pena, foi um exercício extraordinário e nessa altura o que nós ganhamos essencialmente enquanto pessoas, não me refiro aos profissionais, não me refiro àqueles que tinham que levar consigo os demais, refiro-me ao que nós construímos depois como pessoas. Eu hoje tenho o prazer de ir às redes sociais, encontrar o Naim, encontrar outros que passaram por ali, e esta interação que nós vamos conseguindo, sem sombra de dúvidas, é que nos dá prazer, é que faz com que nós acreditemos que valeu a pena e que foi uma aposta, sem sombra de dúvidas, ganha a todos os níveis. Com certeza. Nem tudo foi fácil, né, Zeca? Mas, de qualquer forma, foi muito prazeroso, né? Foi muito prazeroso. Exatamente. E me diga uma coisa, e o Zeca hoje? Fale um pouco do Zeca de hoje. O Zeca de hoje foi para um outro desafio, naturalmente, reformei-me da função pública, sempre tive aquela veia meio ligada à ação do desporto, também nem sabe que eu gosto da música, gosto de escrever, e então entendi que tinha chegado a minha hora de olhar para mim, olhar para aqueles que são os meus e criar também um bocado de mais qualquer coisa. Então vou escrevendo também alguma coisa relativamente a esse período, a todos os desafios a que me submeti, uns bem-sucedidos, outros nem tanto assim, escrever as minhas memórias, lembrar o que me disse um dia o meu falecido pai, que os registros são fundamentais, são importantes. Eu, como gosto um bocado de poesia, vou escrevendo aquilo que me vem à cabeça e
passo muito esta mensagem. Eu sou um idiota porque tenho muitas ideias. E é preciso ser um bocado idiota para que também existam boas ideias. É sempre brincando com a própria palavra, não é? E pronto, é um bocado isto. E hoje exerço uma função ligada ao Clube do Coração, o clube que um dia, como participei na sua fundação, que é o Grupo Desportivo Sagrada Esperança, que é o clube, é o maior clube mais representativo da região. Fomos campeões nacionais há pouco tempo, perdemos o título no último Girabola. Pronto, sou vice-presidente desportivo e, naturalmente, continuo a dar a minha contribuição até que as forças me faltem, não é? E seja obrigado a buscar outras soluções. Tá certo. Pois é, rapaz, foi muito bom. Eu não sei se você teria mais alguma coisa específica que queira deixar registrado aqui para a nossa conversa com relação à vivência no Totoro. Se tiver, fique à vontade para fazê-lo. Né? Eu apenas, praticamente, o mais importante foi aquilo que, no fundo, se transformou depois num percurso que, na minha opinião, foi extraordinário, em que todos nós, não foi uma vitória minha, foi uma vitória nossa, não terá sido apenas uma vitória sua, mas termos conseguido congregar vontades e desenvolvido ações que consubstanciaram hoje um olhar para trás e, conforme você disse bem, um olhar para trás prazeroso e, acima de tudo, que nos dá o conforto de sentir que valeu a pena termos lá estado, valeu a pena termos contribuído e termos dado algum do nosso eu para esta grande conquista, na qual, sem sombra de dúvidas, você é um dos principais mentores e um dos principais indivíduos ligados à ação, não é? Fogem um bocado as palavras agora, talvez por estar um bocado emocionado também por estarmos hoje nesta distância, Angola, Brasil, e ter você aí do outro lado e estarmos a trocar estas impressões. Isto é bastante reconfortante e, meu amigo, força, e pode crer que se tivéssemos outro desafio, estaremos juntos sempre. Meu amigo, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. A emoção daqui para aí também. Foram muitos anos, muito convívio, muita cumplicidade em última análise. Exatamente. Né? Exatamente. Tudo, nesse momento, já nós, com os cabelos brancos, recordar isso. Né? Exatamente, é extremamente gratificante. Trazer para o nosso presente, né? Tudo aquilo que nós vencemos lá no passado foi muito bom. Eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, compartilhando, deixando esse registro para quem não está nos ouvindo, principalmente para os jovens, né, que estão começando a vida e perceber aí que as coisas têm sempre solução. Tem alguns sacrifícios que precisam ser feitos, né? Mas isso exatamente. Né? Exatamente. Zeca, muitíssimo obrigado. Um forte abraço. E dentro em breve esse vídeo vai estar no ar para que todos possam eu ter o prazer de lhe ouvir. Ok, igualmente também. Um abraço. Um abraço. Cumprimentos à família. Estamos juntos. Muito ótimo. Obrigado.